sinais da volta de Jesus. Portanto, abra a sua Bíblia, apesar que está escrito ali o texto, mas é bom você acompanhar para você conferir se de fato está escrito desta maneira na Bíblia Sagrada. 24 de Mateus. E vamos ler os versos, deixa eu só pegar aqui, 3, alguns versos só, do que está escrito aí, que eu resumi esses versos, né? Mas todo o contexto dos sinais proféticos da volta de Cristo, você vai ver todo ele no capítulo 24 de Mateus e no capítulo 25 também. Nós temos ali alguns indícios e sinais de que Cristo está muito perto de voltar. Então, ali, a partir do verso de número 3, resumidamente, você pode acompanhar na Bíblia ou na tela, está escrito o seguinte: estando os discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus ouviu deles a seguinte pergunta: que sinal haverá na tua vinda e da consumação do século? O mestre, então, enumerou vários sinais indicadores do seu retorno à terra. Bom, e daí por diante nós vemos todo o contexto do capítulo 24, o próprio Cristo trazendo vários detalhes e indícios de que, se esses sinais estivessem ocorrendo, era um sinal de que, de fato, ele estaria muito perto de voltar. Então, alguns dos sinais apresentados tiveram cumprimento inicialmente lá em Jerusalém e serviram como se fosse uma maquete ilustrativa de acontecimentos do fim. E outros sinais, porém, estão se cumprindo agora em nossos dias. E quais são eles? Bom, e esses sinais que nós de fato vamos ver, respondendo algumas perguntas para nós chegarmos aí até a conclusão do estudo de hoje. E nós vamos ver a seguinte pergunta, as respostas, dessa seguinte pergunta. Número 1, quais são os sinais no mundo social, no mundo natural e no mundo religioso? Número 2, nós vamos responder essa pergunta também. Que importante sinal foi mencionado por Cristo? E pergunta número 3, se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Eu acho que essa pergunta é a que mais incomoda muitos que não entendem por que Jesus ainda não voltou. Estamos a mais de 2000 anos da sua morte, da sua ascensão ao céu, e alguns acham que Jesus está demorando, né? Mas Jesus está demorando exatamente a idade que você tem, né? Então, eu tenho, esse ano eu vou fazer 4.2, então eu tenho 4.2 de anos esperando Cristo, né? Então, você está esperando exatamente na sua idade, você não está há 2000 anos esperando Jesus voltar, mas estou apenas 42 anos esperando Jesus voltar. Mas Jesus, antes de dar os sinais, nós sabemos o contexto de que houve após a sua ressurreição. Ele ficou 40 dias entre ali os discípulos, entre os povos, dando as últimas orientações, e ali, quando de fato ele ascendeu ao céu, ali reuniu alguns galileus, e ali ficaram ali perguntando e questionando, né, e maravilhados com aquela ascensão, né? Era a primeira vez que ele via, de fato, algo sobrenatural acontecendo, Jesus se elevando ao céu. E ali se ajuntou ali 2 varões, e ali no verso 11, capítulo 1 de Atos, se você quiser abrir para conferir, deixa eu abrir aqui para ficar bem certinho daquilo que eu escrevi ali no slide, no capítulo 1, verso 11, diz o seguinte, eles disseram, aqui quem está dizendo são os anjos que ficaram ali ao lado daquela multidão, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Como que aquele povo estava vendo Jesus subir? Eles estavam vendo Jesus subir no seu próprio corpo.
Lembra-se que Jesus ficou entre os discípulos por 40 dias. Ele se reuniu com os discípulos, ele se alimentou com os discípulos. Então, ele não era um espírito desencarnado de Cristo, mas era o próprio Cristo em carne e osso, com o seu corpo íntegro, lógico, com as marcas da cruz, mas ele estava ali em carne e osso, para demonstrar que da mesma forma que ele subiu, de forma visível, é da mesma maneira que ele iria voltar também de forma visível. E aí que nós vamos ver que ele deu indícios e sinais dos tempos, do que iria acontecer. E isso nós vamos começar a ver agora, sinais no mundo social, no mundo natural e sinais também no mundo religioso. E nós podemos já responder a primeira pergunta no capítulo 24, pode abrir aí a sua Bíblia. Que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? Aí nós temos a resposta no capítulo 24 de Mateus, dos versos 6, 7 e 10. Aqui diz o seguinte, 24 de Mateus, verso 6 primeiro. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E aí nós temos o Timóteo também, na carta de Timóteo, capítulo 3, verso de número 1 ao 4, se você quiser abrir também a Bíblia para nós conferirmos. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 4. E aí, quando Paulo escreve esses sinais também, né, vamos dizer assim, nós vemos como se fosse um raio-x da atualidade que nós estamos vivendo. É como se Paulo tivesse no nosso tempo hoje, descrevendo que nos últimos dias haveria essas características do mundo social. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, então, é esses dias que nós estamos vivendo, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então, cada dia que passa, nós vemos esses sinais mais fortes, totalmente visíveis. São sinais proféticos que estão ocorrendo, ou seja, nós temos visto eventos proféticos acontecendo, primeiramente, claramente no mundo social, onde todas essas características da corrupção do coração humano está muito claro diante dos nossos olhos. Então, isso são indícios de que realmente Jesus está muito perto de voltar. Nós temos ainda outros sinais, para nós completarmos aqui, pergunta de número 2, que 3 grandes sinais do mundo natural indicam a proximidade da volta de Jesus. E aí nós voltamos lá para Mateus 24, verso de número 7 e 29, e nós temos a resposta desses 3 grandes sinais. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Veja que esses sinais, de certa forma, são muito claros do que está acontecendo hoje em dia. Mas, Estevão, parece que os terremotos estão acontecendo e sempre aconteceram, guerras, enfim, fomes, epidemias, doenças,
mas é muito claro que nós estamos vendo no mundo atual hoje o crescimento dessas ocorrências. Como, por exemplo, quando nós vamos ver aqui os indícios de terremotos, como tem crescido o número de terremotos, tanto aqueles que são detectáveis com aparelhos, como aqueles que são sentidos. No mundo, no país que nós vivemos ainda, nós não temos tanto esse sentir de tremores. Em alguns lugares, leves tremores, mas em outros países nós vemos aí realmente uma devastação. Milhares de terremotos ocorrem diariamente ao redor do mundo. A grande maioria, a partir de 99% aí acima, né, são de magnitude muito baixa e não são sentidos pela população, mas são detectados por sismógrafos e aproximadamente são de 12 mil a 14 mil terremotos com magnitude superior a 2.0. São registrados anualmente. Então, veja que não são poucos terremotos, né? Então, veja que Jesus falou dos terremotos, mas veja que há aumento dos terremotos, né? Então, isso é indício claro de que realmente Jesus está muito perto de voltar. E outra coisa aqui, anualmente desses apenas cerca de 100 a 150 terremotos são fortes o suficiente para serem amplamente sentidos por pessoas. Aproximadamente um terremoto de magnitude superior a 8.0, esse aqui devasta mesmo, ocorre a cada 1 ou 2 anos, segundo as estatísticas globais médias. Então, veja que aquilo que Cristo disse dos terremotos, nós vemos claramente hoje no mundo como tem aumentado o número de terremotos, e isso é assustador. Estamos ainda privilegiados por vivermos em um país que não tem tanto impacto no sentido de terremotos de magnitude 8.0. São terremotos e tremores leves que mal nós conseguimos sentir. Os especialistas ainda dizem que diariamente, aqui em nosso país ainda, há pequenos tremores que nós às vezes não conseguimos nem sentir, mas há diariamente tremores no solo ocorrendo. Outro sinal que Jesus disse, e é importante nós frisarmos, que haveria o escurecimento do sol e da lua, e também haveria a queda das estrelas. E aí podemos perguntar, mas aquilo que aconteceu lá em meados de 1780 não foi um eclipse? Bom, segundo os pesquisadores, cientistas, aquela ocorrência não foi um eclipse. Por que não foi um eclipse? Porque aquilo teve duração média de 14 a 15 horas dessa escuridão. Ou seja, começou uma escuridão no dia 19 e foi só clarear no outro dia, dia 20 de maio de 1780. E segundo os pesquisadores, o eclipse, de maneira visível, que nós conseguimos assim visualizar, ele não dura mais do que 7 minutos. Algumas teorias humanas de incrédulas tentam justificar a escuridão em 19 de maio de 1780, negando aquilo que Jesus deixou claro como seria um sinal da sua breve volta. E outra coisa também é referente à queda de meteoros ou meteoritos, né? A famosa chuva de meteoros das Leônidas. Milhares de meteoros riscaram o céu, parecendo cair como flocos de neve. O evento visível por horas surpreendeu e assombrou as testemunhas. Então veja que é importante nós nos atentarmos para este sinal específico, porque quando nós vamos, e isso não é lógico o tema, não é um tema profético aqui, mas só para nós entendermos que esse sinal do mundo natural é nada mais, nada menos que um sinal profético de Apocalipse. Quando você vai para Apocalipse e vê que há um histórico, um cronograma de 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas. Quando você vai no capítulo 6 de Apocalipse, nós vemos ali os 7 selos sendo abertos. E essas ocorrências de 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas, são ocorrências históricas e proféticas, exatamente ocorrendo nos sinais no mundo natural, no mundo social e no mundo religioso.
Então, quando você vai ver este sinal do escurecimento do sol, do escurecimento da lua e da queda das estrelas, dos meteoritos ou meteoros, nós precisamos ver que isso foi um indício da abertura do 6º selo de Apocalipse. Quando você vai enxergar todo o cronograma, todo o histórico de Apocalipse 6, 7 e 8, você vai ver que no capítulo 8 de Apocalipse nós vemos o 7º selo sendo aberto. E exatamente o 7º selo sendo aberto é a ocorrência da volta de Cristo. Portanto, quando Jesus falou deste sinal do escurecimento do sol, da lua e da queda das estrelas, ele estava já profetizando a abertura do 6º selo. Ou seja, o 6º selo já ficou para trás. Em quando? 1780. Vamos para o texto só para a gente conferir? Vai para Apocalipse 6, vou ler só um verso aqui, para justificar o que eu disse aqui, tá? Apocalipse 6, verso de número, está na tela lá, se você quiser ver todo o contexto, é do capítulo 6 inteiro, 7 tem a pausa dos 144.000, e no capítulo 8 nós temos ali a abertura do 7º selo, mas especificamente os 6 primeiros selos está ocorrendo no capítulo 6 de Apocalipse. E ali, no verso de número 12, diz: vi quando o Cordeiro, quem é o Cordeiro? O próprio Cristo, né? Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio um grande terremoto. Olha só o que ele falou. O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra. Então veja a abertura do 6º selo. Quando de fato, quando Cristo disse do escurecimento do sol, da lua e da queda das estrelas, ele estava exatamente descrevendo a abertura do 6º selo. Ou seja, o 6º selo já ficou para trás. Nós estamos prestes à abertura do 7º selo, e é claramente, então, a volta de Cristo, que, aliás, iremos estudar no próximo encontro. Pergunta número 3. Que sinais seriam vistos no mundo, então, agora religioso, antes da volta de Cristo? E aí nós vamos ver capítulo 24 de Mateus, verso 5 e verso de número 11. Olha só o que diz. Verso 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Veja só como as pessoas que muitas vezes não estão atentas a sinais são facilmente enganadas. Então, por isso que é importante nós termos esse projeto Bíblia Fácil, porque de fato, quando nós pegamos todo o histórico e os temas que nós já apresentamos e iremos apresentar, isso são avisos que Deus nos dá para que ninguém possa dar a justificativa que não foi avisado. Você pode notar que desde o início da história humana, todas as ocorrências neste mundo, todas as ocorrências proféticas foram avisadas. Cristo avisou de alguma forma, Deus avisou de alguma forma os profetas, para que, quando ocorresse, não fôssemos pegos de surpresa. Então, nós vimos quanto engano há no mundo religioso, né? O que atrai essas pessoas a esses falsos líderes? E aí eu destaquei algumas coisas, como uma doutrina sem base bíblica, é o que eu estou falando. Nós precisamos conhecer a Bíblia Sagrada. E eu convido você, se você ainda não está com coragem, com vontade, porque eu confesso que eu acho que a maioria aqui não levanta lá 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, nossa, agora eu vou estudar a Bíblia, que prazer, que alegria. Nem sempre nós temos essa vontade, esse desejo. Nós estamos em uma natureza pecaminosa, somos seres que temos a propensão em querer o conforto, as regalias, mas de fato, muitas vezes nós não temos vontade de pegar esse livro. E muitas vezes as telas têm atrapalhado o nosso interesse em buscar o conhecimento da palavra de Deus. Mas
eu faço um convite para que, se você que nos acompanha na sua casa agora, não tem tido vontade, interesse em estudar a Bíblia, eu convido que você, a partir de hoje, mude um pouquinho a sua mentalidade, que você, a partir de hoje, então, decida estudar a Bíblia por si mesmo. E, lógico, nós estaremos aqui para auxiliar e ajudá-lo naquilo que for necessário. Mas, olha só, o que atrai as pessoas aos líderes falsos, às falsas doutrinas? As pessoas que não têm uma base bíblica. Então, se você não tem o conhecimento sobre o fato, você facilmente será enganado. Então, é aquela emoção, aquele sentimento, a pessoa muitas vezes só quer sentir, eu quero sentir Deus, eu quero ver respostas de Deus, mas, por outro lado, é só emoção e não tem a razão, ou seja, não racionaliza e não estuda, porque Romanos 12 nos orienta que nós precisamos ter um culto racional e não emocional. A emoção tem seu papel, mas nós precisamos prestar a Deus um culto totalmente racional, ou seja, pensar e decidir. Outra coisa que atrai as pessoas, esses líderes falsos, são sinais, prodígios e curas. Veja que sinais, prodígios e curas, isso não é um sinal de um reavivamento, de que Deus realmente está agindo daquela maneira. Deus usa de diversas formas para convencer, para nos chamar, para nos converter a Ele. Mas muitos líderes religiosos, falsos líderes religiosos, têm usado prodígios e curas para atrair adoradores. E isso é um indício muito perigoso, porque quando nós, de fato, como eu disse, não temos conhecimento da causa bíblica, nós facilmente seremos enganados por falsas curas, falsos prodígios, falsos milagres. As pessoas encontrarão falsas alegações e haverá sonhos e visões falsificadas. Ali em Mateus 7, 21, 23, nós temos uma clara descrição de líderes falsos querendo vindicar alguma coisa. Nós não profetizamos em teu nome, nós não curamos em teu nome. Então veja que isso é um alerta para aqueles que estão desavisados. A partir de hoje você não é mais inocente, você saiba que sim, se há Jesus que é verdadeiro, há o anticristo que é falso. Se há o profeta verdadeiro, há o profeta falso. E assim por diante. Vamos avançar, nosso tempo aqui é curto. E quarta pergunta: que importante sinal foi mencionado por Cristo? Ali em Mateus 24, 14, há um importante sinal que ele declarou aqui no verso 14, que diz o seguinte: e será pregado o evangelho, este evangelho do reino, por todo o mundo para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então virá o fim. Então veja que um dos sinais importantes para que Cristo volte é a pregação do evangelho, não falso evangelho, não o evangelho deturpado, mas o verdadeiro evangelho, centrado unicamente na palavra de Deus. E esse evangelho sendo pregado é o indício de que Cristo, de fato, irá voltar. Então, a pregação do evangelho em todo o mundo não é um evangelho barato, baseado na tradição e nos ensinos de humanos, mas é o evangelho eterno que foi atacado pelo inimigo de Deus ao longo de toda a história. E você poderá fazer parte da pregação desse evangelho. Mas eu não sei pregar, não sei dar estudo. Basta você, então, compartilhar aquilo que você está aprendendo aqui hoje, e você já estará fazendo parte da pregação do evangelho para aqueles que desconhecem. E a pergunta número 5, se os sinais estão se cumprindo, é essa pergunta que muitas pessoas questionam muito, né? Se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? E aí a resposta clara em 2 Pedro, capítulo de número 3 e verso de número 9. Olha só a resposta aí. 2 Pedro 3, verso 9. Diz o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa,
como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha só a misericórdia de Deus nos alcançando a cada dia. Nos perguntamos, por que Jesus não volta logo? Este mundo já está maduro para que Jesus volte. O mundo já está maduro, mas nós não estamos ainda preparados. De fato, é uma pergunta que você precisa fazer para si mesmo. Se Jesus voltar hoje, agora, você está preparado? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua comunhão com Deus? Nós estamos vivendo num mundo hoje de incredulidade, muito mundanismo, falta de consagração e essa luta árdua, constante contra o pecado. E muitos, infelizmente, não querem abandonar, de certa forma, o pecado. E você pode estar perguntando, mas como que eu vou a Cristo na condição que eu estou? Eu preciso primeiro deixar de fumar, eu preciso deixar de fazer coisas que eu gosto de fazer, que eu sei que Deus não se agrada. Eu quero primeiro me consertar para depois eu ir a Jesus. Eu tenho que falar uma coisa para você, esse pensamento seu está totalmente contrário àquilo que realmente Jesus ensina. Porque não é você que vai fazer a obra em você, mas é Cristo que faz em você. Vamos lá para João, capítulo 15. Olha só, capítulo 15 de João, verso número 5. Não estava aqui no script, mas eu vou colocar esse texto, só para a gente justificar esse meu argumento. Olha só, 15 de João, verso de número 5. Eu sou a videira. Aqui Cristo está falando, tá? Ele é a videira. Vós os ramos, que é nós. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E aí termina, porque sem mim nada podeis fazer. Então, se você pensa que você precisa primeiro se consertar para depois ir a Cristo, saiba que você primeiro precisa ir a Cristo, e aí Cristo, Jesus, que irá realizar a obra de conversão, de transformação, para que aí então, com a sua vida transformada, você vai passar a dar frutos para a honra e glória de Deus. Então, se você está lutando contra o pecado e tenta com a sua própria força, eu preciso abandonar esse vício, eu preciso abandonar essa vida, saiba que você precisa primeiro vir a Cristo, entregar seu coração a Jesus, para aí então, Jesus em você fazer a obra de transformação, de libertação e de salvação. Portanto, é um convite, é um apelo que nós fazemos para que a partir de hoje você faça um concerto, não comigo, irmão Estevão, nem com a igreja A, nem com a igreja B, nem com a igreja C. O seu concerto é com Cristo, e Cristo quer fazer essa maravilhosa obra de transformação em sua vida, não somente na sua vida, é claro, mas na sua vida e na vida da sua família, para que de fato vocês possam ter vida em abundância, mais uma vida completa em Cristo. E só é possível, logicamente, ao lado de Jesus. Então pare de lutar sozinho. As suas forças são ineficientes, mas a sua força somada à força de Cristo em você, com certeza será possível você vencer o seu próprio eu, que você está tanto lutando contra você mesmo e está só derrapando no mesmo lugar, mas Jesus faz esse convite para que você entregue o seu coração totalmente a Ele e Ele quer colocar o caráter dEle em você. Então, que você reflita o caráter de Cristo. Então, veja que a demora da volta de Cristo, a longa noite de trevas é uma prova, mas amanhã é adiada por misericórdia. Porque se o Mestre viesse, muitos seriam achados desprevenidos. E nós podemos aqui colocarmos nós, nisso, Você está preparado? Como está a sua vida? Como está a sua comunhão? Você tem tido uma comunhão genuína, sincera? Tem entregado os seus fardos, suas angústias, seus problemas? Ou você tem feito com alguns amigos que nos acompanham, que tenta por si, com as suas próprias forças, tentando e está derrapando e não consegue? Então nós possamos estar preparados
e nós só estaremos preparados se de fato nós entregarmos nossa vida totalmente nas mãos de Jesus. E que Jesus constantemente possa permanecer em nós, para que nós possamos obter as vitórias que Ele nos promete. Então, nós não teremos tempo de nos aprofundar em todos os outros temas que há neste assunto dos sinais da volta de Cristo, mas eu convido você que você está vendo esse QR Code na sua tela, você pode apontar o seu celular e o seu celular vai ser direcionado para um arquivo de estudos. Então, nesse PDF, nesse arquivo, você vai encontrar ali todo o estudo bíblico que nós iremos ministrar aqui aos domingos. Nós hoje falamos sobre o 6º tema, sinais da volta de Cristo. Então, você vai exatamente no 6º tema deste guia de estudo, que você vai ter ali perguntas e outros textos que serão trabalhados, como, por exemplo, o que fazer para não ser enganado? Eu apresentei algumas coisas aqui, mas ali tem mais informações que você pode se aprofundar. Outra coisa, como saber se uma doutrina é verdadeira? No guia, nesse guia que você vai baixar no seu celular, você vai encontrar também essa resposta. E a última pergunta para você se aprofundar mais, que atitudes devemos ter no tempo do fim? E gostaria que você decidisse hoje pelo seguinte, faça um propósito no seu coração. Faça um propósito no seu coração, que você vai se preparar a cada dia mais agora, sabendo que os sinais estão aí, Jesus está próximo de voltar, então você precisa tomar essa decisão, não amanhã, não depois de amanhã, mas a sua decisão precisa ser agora, já, imediatamente. Primeira decisão, creio que estamos vivendo no tempo do fim. Segundo, desejo conhecer e praticar a doutrina que está de acordo com toda a Bíblia Sagrada. E 3, quero me preparar para a volta de Cristo. Você quer se preparar para a volta de Cristo? Amém por isso. Que essa decisão possa ser sua constantemente ao lado de Jesus. E nós temos ali, então, o apoio. Se você tem perguntas, dúvidas, que ainda, algumas coisas que eu disse aqui ainda ficou meio duvidoso, você ainda quer mais informações, saiba que nós temos uma equipe, né, por trás, para que você possa ser atendido. Você pode ali fazer perguntas, para se aprofundar um pouco mais em algumas coisas que foram colocadas aqui. Você pode fazer algum pedido de oração, né, e outras necessidades mais que tiver alcance, nós te ajudar, estaremos aqui para te apoiar naquilo que for necessário. E no próximo estudo, nós iremos falar realmente agora sobre a volta de Jesus. Hoje eu falei sobre os sinais estão aí. No próximo estudo nós vamos falar sobre a ocorrência de fato da volta de Cristo. Então, eu peço que você não perca o próximo estudo, que está imperdível. E convide outras pessoas. Se você gostou do tema de hoje,